O manhwa começa com um homem dizendo que era um sonho lindo e que ele realmente queria destruir Lu, devorá-lo e ressuscitá-lo. Enquanto o vemos empalado em algumas estacas, ele diz que foi uma pena e que se ele não tivesse feito isso, mas não termina a frase, pois morre antes de poder. O outro homem olha para o cadáver e diz que finalmente morreu, e que foi um fim patético, digno do vilão mais perverso. Enquanto ele se afasta do corpo, e esse foi o epílogo chamado O Fim do Vilão, vemos um homem suspirando, pois ele é o romancista que escreveu essa obra, e o seu nome é Nam Woo-yoon. E ele diz que, com a morte do vilão mais forte do mundo, sua série estava prestes a terminar, e o próximo capítulo deve encerrar tudo. É uma experiência miserável escrever um romance que ele não queria escrever. Ele começa a se espreguiçar, dizendo que pelo menos ele finalmente pode desistir depois de amanhã e deixa os arrependimentos para trás. Alguém começa a bater com força na porta, o que o surpreende, e ele se pergunta quem poderia ser aquela hora. Ele diz que é tarde demais para qualquer entrega e vai até a porta perguntando quem é. Conforme se aproxima, o som para. Ele diz que talvez tenha sido algum bêbado e que deveria ir para a cama, mas enquanto volta, olha para cima e vê um pedaço de papel flutuando no ar. Ele se pergunta de onde veio esse papel. E quando começa a ler, ele diz que é um presente e para pedir quando tiverem necessidade. Woo-hoon se pergunta o que isso significa, e então uma aura vermelha escura e sinistra começa a vazar. E ele vê o cadáver do vilão sobre o qual estava escrevendo bem na sua frente. E isso pega de surpresa. E o vilão diz que deve ser assim que ele morre e que ele investiu muito tempo e esforço. Ele passou 10 anos afiando sua lâmina para se vingar das pessoas que mataram sua família. Ele diz que perdeu sua amante, seus amigos e desistiu de muitos outros também, mas ele ainda falhou, embora tenha certeza de que Woo-hoon sabe disso melhor do que ninguém. Woo-hoon pergunta o que ele quer dizer com fracasso, e começa a entrar em pânico e o homem começa a estender a mão em sua direção. Woo-hoon grita quando a aura começa a envolver Lu. O homem pede que ele, por favor, faça isso por ele e que ele testemunhará o que ele pode criar. Enquanto tudo começa a se distorcer ao seu redor, vemos o corpo do homem deitado em uma cama. Enquanto ele lentamente abre os olhos, Woo-hoon senta-se e se pergunta se desmaiou apenas para ver uma área desconhecida à sua frente. Ele pergunta o que diabos está acontecendo. Ele pergunta o que diabos há com suas roupas e caminha em direção ao espelho, perguntando o que está acontecendo porque finalmente está vendo o seu rosto. Ele diz que aquela cabeça de cabelo vermelho escuro e a boca astuta, combinadas com seus olhos finos e semicerrados, captam qualquer traço de emoção. Ele poderia dizer o que tinha acontecido. Parece que ele possui o seu corpo, e que este é o corpo de ninguém menos que Arson, o vilão mais poderoso de seu romance. E além disso, faltam apenas alguns dias para seu assassinato. Descobrimos que ele é de uma linhagem meio demônio. A família Arson é uma linhagem de mestiços descendentes de demônios, e graças ao poder que reside em seu sangue, eles já foram uma das maiores famílias do Império. No entanto, eles caíram devido a 6 famílias específicas, e a linhagem da família Arson reside exclusivamente nele. Adele, essa é sua história e a razão pela qual ele se tornou um vilão. Ele tentou se vingar, mas falhou, e é por isso que ele trouxe seu criador aqui. Em poucos dias ele morrerá para os cavaleiros das 6 famílias. Ele abre sua janela de status dizendo que em termos de talento ele é um dos mais talentosos de seu romance. No entanto, não se compara ao dom de talentos que ele concedeu aos personagens principais. E não importa o quão atraente o vilão seja, ele não tinha intenção de deixá-los derrotar o personagem principal. Além disso, ele também não consegue controlar seu mana e não consegue acreditar que a história que ele criou para tornar, o intimidador acabaria envolvendo sua própria garganta como isso. Ele vê o papel flutuando em sua cama, o que o pega de surpresa e o reconhece, dizendo que é a mesma coisa que o fez começar a ler o romance e que ele havia se esquecido completamente dele. Ele diz que mesmo que não seja de muita ajuda, ele não está em posição de ser exigente, e ele se lembra do que dizia para perguntar quando precisasse de algo. Quando começa a ler, fica confuso, perguntando por que diabos está em branco e para onde foi o texto, porque não há nada que ele possa fazer neste corpo. Então começa a escrever, chamando de o criador diz a ele que se ele não sabe como usar o dom, por favor, responda sim ou não. Woo-hoon começa a tremer e pergunta o que diabos ele quer dizer com o criador. Então ele percebe que era ninguém menos que Adele quem estava escrevendo isso. Adele apenas diz a ele para escrever sim ou não no papel. Woo-hoon escreve sim perguntando por que Woo está ignorando. O pergaminho começa a formar um texto dizendo como usar a compra de informações, e que ele responderá a qualquer coisa que escrever neste papel. Algumas perguntas não têm preço, mas outras têm. Adele diz a ele que quanto mais importante a pergunta, maior o preço. Woo-hoon pergunta como ele pode retornar ao seu mundo real. Adele diz a ele que é impossível. Woo-hoon diz que ele nem estava contando com isso, mas se for, ele precisa saber o método para usar mana e como usar as características deste corpo, já que ele precisa cuidar do que é urgente aqui. Adele diz a ele que esta pergunta não requer pagamento e que a manipulação de mana e o método usando suas características foram impressos em seu corpo, perguntando se ele aceitaria. Woo-hoon diz que sim e começa a sorrir, dizendo que consegue sentir a mana.
A primeira característica se chama escuridão, e é a habilidade de tirar os 5 sentidos de alguém. Quando vemos criando um pequeno vórtice em sua mão, ele diz que normalmente deveria ser muito maior, mas isso definitivamente será útil. A próxima é o poder de restringir oponentes com sua aura chamada intenção de matar, e também funciona. Cavaleiros ou soldados treinados serão capazes de resistir, mas deve funcionar em pessoas comuns. Agora ele só precisa entender que Adele está quebrada. Há talento de bunda que é chamado de transferência de posição. É literalmente o poder de trocar de lugar com o objeto de sua escolha, e é a melhor habilidade de assassinato que existe. Ele começa a usar especificamente a parte da habilidade chamada designação. Ele diz que só consegue designar cerca de 20 metros quadrados, e é patético comparado ao seu poder no romance, mas, se ele continuar praticando, ficará bem quebrado. Ele decide testar a armadura que está em seu quarto, pois ela começa a ir em sua direção, formando uma corda entre os dois. Então ele usa a segunda posição, que é chamada de movimento, e ele e a armadura começam a trocar de lugar em um instante, fazendo um tropeçar para frente e bater na parede. Ele diz que acha que não conseguirá na primeira tentativa. Mas, como está correndo contra o tempo, ele concorda em ter que fazer isso centenas de vezes se precisar, e ele terá sucesso e sobreviverá, pois há cavaleiros das 6 famílias a caminho para matá-lo. Enquanto falamos, os portões principais da propriedade da família se abrem. Enquanto cavaleiros fazem sua entrada, os mordomos parecem ansiosos enquanto um homem pergunta onde está Adele Somos. Apresentados ao capitão do condado de Lyon chamado Feltz, os mordomos dizem que ele está dentro de seu quarto. Então Feltz pergunta sobre seu estado. Eles dizem que ele não se move há alguns dias. Feltz parece um pouco decepcionado, e ele e seus homens invadem o quarto. Vemos Wu Hune, mas vou chamá-lo de Adele porque ele está nesse corpo agora, e está agora, dizendo que certamente sabe que Feltz não tem a mínima ideia de deixar um jovem viver. Feltz diz que isso é um absurdo e chama os seus homens para eliminá-lo. Um deles avança dizendo, sim senhor, e Adele usa a primeira habilidade de posição. Ele então troca de posição com a arma do soldado e o esfaqueia diretamente na garganta, para surpresa de Feltz e seus guardas. Adele então cai de pé, e Feltz diz a seus homens para pararem de ficar sentados ali assistindo e o matarem logo. Adele aproveita a chance para fugir pulando da janela e enquanto cai, joga sua adaga no chão. Ele então se amarra a ela, e então se move para evitar o dano da queda. Ele diz que precisa ir para a floresta. Quando começa a correr para ela, Feltz diz a seus homens que eles precisam persegui-lo. Agora que ele entrou na floresta incendiária, nós o vemos morto a gás. Ele diz que mesmo se tiver sorte e de alguma forma perder os cavaleiros e conseguir limpar o território, não há como sobreviver. Então, em vez disso, ele passará pelo portão desta floresta, para o reino demoníaco. Atualmente, sofreu muitos danos por causa de uma guerra com os humanos. Se ele mostrar talento suficiente, eles podem até aceitá-lo, mas o problema é outro. Antes que ele possa explicar, ele ouve cavalos e se pergunta se eles já o alcançaram. Ouvimos Feltz dizendo a seus homens para se espalharem e encontrá-lo. E então ele continua dizendo que o problema é que ele não sabe exatamente onde fica o portão, mas tem certeza de que está razoavelmente perto dele. Ele então pisa num galho de árvore, o que faz um barulho comicamente alto, e ele percebe que isso é ruim, quando um enorme ataque de aura verde começa. Abrindo caminho pela floresta, Feltz diz que sabia que estava por ali em algum lugar porque conseguia sentir o cheiro do rato que era. Vemos Adele pousando com sua habilidade de transferência de posição, e ele diz que só pode fazer isso mais uma ou duas vezes, e que precisa se apressar para encontrar o portão, mas diz que talvez não haja outra maneira. Adele diz que não tem como ele ter algo assim agora, mas um ataque começa a voar por trás e o manda voando pelo ar. Enquanto ele começa a rolar pelo chão, ele bate numa árvore. Feltz se aproxima dele perguntando se ele fugiu porque queria viver, e ele diz que vai morrer aqui, goste ou não. Adele diz para ele não fazê-lo rir, pois ele não vai morrer aqui porque ainda há um método restante, e quer ele viva ou morra, ele decide que vale a pena. A cena em que Feltz pergunta se ele realmente vai resistir até o final, dizendo que supõe que ainda é o patriarca. Adele pergunta por que ele está sendo indigno quando um bando de adultos tem que vir pegar uma criança e que ele deveria mudar de carreira para babá, porque é mais parecido com o que ele está fazendo. Então ele ri e diz que provavelmente ainda seria muito difícil para o cara sozinho. Feltz é facilmente provocado, dizendo que vai mandá-lo embora sem dor, mas agora ele vai perfurar seu coração com uma espada que foi-lhe concedido pelo Conde Leon. Ele avança dizendo a Adele para morrer, mas Adele sorri e diz, agora é a chance dele. Ele ergue o pergaminho e o papel enquanto a espada de Feltz o ataca, e então o pergaminho agradece por ter pago o preço. É pouco mais do que o valor necessário, mas o guiará até o portão imediatamente. Adele fica feliz que sua aposta tenha valido a pena, enquanto Feltz fica surpreso e confuso, já que sua espada está começando a desaparecer de sua mão. Adele então olha para o lado e vê uma luz vermelha gigante o guiando, e usa sua transferência de posição para se aproximar instantaneamente. Feltz o observa sair e grita para ele parar, mas Adele não tem planos para isso, ele não consegue acreditar que foi seguido até aqui.
Ele finalmente está bem em frente ao portão demoníaco, mas Feltz derrubou uma árvore e a está usando como arma, dizendo que não o deixará ir, e ele grita com força, enviando-a diretamente em sua direção. Quando a árvore chega perto da parte de trás de sua cabeça, a Adele sorri dizendo que o verá na próxima vez e se move para dentro do portal. E Feltz parece irritado por ter conseguido deixar Lu ir. Feltz grita droga, dizendo que entrou no reino demoníaco. Algum tempo depois, Adele se pergunta quanto tempo se passou. Quando vemos comendo carne seca, ele diz que depois de acordar, depois de passar pelo portão, estava dentro de uma masmorra. É uma masmorra feita pelo homem que alguém criou, chamada de Lugar Secreto das Artes Demoníacas. Se pergunta por que existe carne seca numa cama de pedra, para começo de conversa, e se alguém estava protegendo um tesouro aqui. Sem mencionar que há uma barreira que desvia ataques e bem na frente dela há um guardião de pedra. Ele não sabe qual família de alto escalão fez isso, mas está cheio de aspectos estranhos. E esse guardião é assustador só de olhar. Se ele tentar agora, pode ser destruído. O papel começa a acender, dizendo a ele que esta é a única vez que ele não receberá uma penalidade, mas não pode. Oferecer objetos que não estão em sua posse. Adele diz que esse cara é louco, mas isso significa que ele está deixando passar desta vez. Ele então percebe algo, pois uma parte da parede parece estranha. Ele se aproxima, coloca a palma da mão sobre ela e diz que só consegue sentir essas coisas porque está dentro do corpo de Adele. Uma voz lhe diz que ele não tem o direito e que ele acha que é uma função que desativa a barreira, dizendo que é uma pena. Ele precisa encontrar outro método para sair. Ele olha para um pedaço de pedra no chão, dizendo que caiu do guardião, mas se for pedra, as coisas podem acontecer do jeito dele. Ele começa a se amarrar na pedra, então se move, trocando de lugar ele e a pedra. Agora que ele se teletransportou para além da barreira, ele diz: "Isso é bom e realmente funcionou." O guardião salta diretamente sobre ele, boquiaberto. Em seguida, salta para outro lugar, onde vemos um castelo gigante. Alguém derramou algo no chão e está sendo repreendido enquanto outra pessoa observa de cima. Somos apresentados a um patriarca dentro do reino demoníaco, especificamente da família do urso, chamado Kree. Kree diz que certamente está movimentado, talvez porque sua filha esteja tentando invadir o domínio oculto de nível médio em breve, e que isso é bastante complicado. Se ela tiver sucesso, ela receberá o direito de entrar em Seiton, que é uma escola do reino demoníaco. Mas mesmo que ele ordene que ela fale, ela irá contra suas palavras. Isso porque somente entrando em Seitan, ela será capaz de se vingar dos humanos que mataram sua mãe. Ele diz que ela é muito fraca. Ele não tem ideia se ela sobreviverá num lugar onde apenas bastardos demoníacos se reúnem, e ele suspira de preocupação. Uma empregada então entra dizendo a ele que há um problema e ele pergunta por que ela está falando tão alto. Ela se desculpa, pois ela só queria informá-lo de que havia notícias de que alguém está no domínio oculto agora. Ele pergunta se ela tem certeza. Ela diz que sim. Não há vestígios de que eles tenham aberto a porta para entrar, o que está confundindo a todos. Creed pergunta se a identidade deles foi revelada e ela diz que eles tocaram na função interna, mas isso é tudo que eles sabem, eles não sabem quem ele é. Creed diz que talvez ele tenha sido invocado à força através do portão que foi feito durante a guerra entre humanos e demônios. Mas ele diz à empregada que ele definitivamente vai morrer, então não se preocupe com isso, e que eles devem se concentrar na preparação para o exame da filha dele. Ela diz: "Entendido." E Kree olha para a janela dizendo que, se tudo correr bem, ele pode conseguir um bom peão se eles não morrerem no domínio oculto. Volta para Adele, que está trocando de lugar com a pedra mais uma vez. Enquanto grita e tenta alcançar o chão, ele diz que quase morreu, e que isso significa que mesmo que a barreira desapareça, ele estará em apuro se sair. Mas então ele diz: "Espere, o guardião também é feito de pedra." E ele decide tentar. Quando ele começa a ativar sua habilidade designada, amarrando-se ao guardião, ele sorri dizendo que funcionou. Ele então troca suas posições, colocando a barreira entre os dois. O guardião fica surpreso e começa a atacar a barreira tentando sair. Adele diz que vai morrer fazendo isso e que agora só precisa encontrar a saída. Mas ele imediatamente para, dizendo que não importa, pois há outra barreira, desta vez com um louva-a-Deus do outro lado. Ele diz que haverá uma missão em cada estágio, ao que parece, e que é mais perigoso do que o lobo. Mas, como esperado, também era feito de pedra. Ele agora deixou do outro lado também. Agora, desta vez, o terreno começa a cair e ele começa a trocar de lugar com ele. Ele diz que isso é muito fácil, desde que haja uma posição para se transferir dentro da área da armadilha. Ele pousa em segurança do outro lado e alguém o recebe por chegar ao fim. Adele fica surpresa que eles estejam recebendo um intruso. Ele diz que parece a sala do chefe, perguntando se há alguém lá. Temos um close quando vemos uma espécie de esqueleto com armadura e Adele reconhece como um cavaleiro da morte. Ele diz que, com base em sua força, ele parece ser semelhante a Feltz. O cavaleiro da morte diz a Adele que expressa seu respeito por ter chegado até aqui. Enquanto Adele se amarra a ele e troca os dois mais uma vez, o cavaleiro da morte ainda está tentando terminar sua frase. Adele avista o tesouro e diz que é maior do que ele pensava. Há também um ornamento com um dragão negro gravado. Ele diz que o ornamento parece familiar, imaginando onde o viu antes.
Ele diz que das famílias demoníacas de mais alta patente, que são apenas os 7 pecados capitais. Ele diz que o dragão negro é mau e orgulhoso, que é o 7º que leva ao orgulho, que também é a família do urso. Se Kree o pegasse, ele estaria morto com certeza. Ele abre a caixa e diz que já que chegou a esse ponto, ele só quer, esvazia e corrar, pois deve haver um item útil neste lugar. Mas, ao abri-la, algo salta da caixa e gruda em seu rosto, fazendo começar a engasgar. Entra com força em sua garganta, fazendo começar a vomitar e ofegar, e ele agarra a própria cabeça gritando de agonia, e então vemos uma tonelada de sangue voando para fora. Ouvimos Adele ofegando ao ver seu globo ocular no chão. Ele pergunta há quanto tempo ele estava inconsciente e por que seu olho está no chão. Ele puxa sua espada, olha para seu reflexo e vê que seu olho agora está preto e roxo. Ele pergunta se o líquido que pulou nele é o que ele pensa que é. Quando ele começa a olhar suas estatísticas, vemos que ele agora tem uma característica chamada Olho da Supérbia, que lhe dá um aumento extremo na visão dinâmica, que é ativada após matar o inimigo. Ele diz que com isso nunca perderá para grupos de pessoas mais fracas do que ele e que pode ter feito a escolha certa ao vir para cá. Ele se levanta dizendo que conseguiu tudo o que precisa, então deveria ir embora. E ele diz que estava tão focado no baú que não percebeu que havia outra porta atrás dele. Ele se pergunta o que fazer, pois causou uma grande comoção, então muitas tropas estarão esperando do lado de fora e ele morrerá se sair. E ele se pergunta se precisa se ajoelhar mais rápido que a luz para não morrer no local. Ele diz: primeiro, o mais importante, se descobrirem que ele é da família dos incendiários, eles o matarão mesmo que ele implore por misericórdia. Então ele precisa esconder sua insígnia. O Cavaleiro da Morte grita dizendo para abrir a porta agora, o que assusta Adele e diz que Sua Alteza está vindo rápido, então abra a porta. Adele se pergunta o que isso significa, e então diz que talvez a razão de haver carne seca na cama fosse porque este lugar é um domínio criado pelas famílias superiores para testes. Ele diz que precisa descobrir quem é o dono. Como ele roubou a recompensa que eles deveriam ter recebido, eles o cortarão em pedaços na hora, então ele pergunta ao Pergaminho quem é o personagem mais próximo dele. Adele diz que essa informação tem um preço, então ele deveria pagar com algo que valha 100 moedas de ouro, ou um artefato com classificação de relíquia ou superior. Ele se pergunta com o que mais pode pagar e decide usar seu mana, pagando com 100 de seu mana máximo. Ele diz que vai ser difícil, mas que sempre pode recuperá-lo assim que sobreviver. Adele concorda com o acordo, começa a usar seu mana e diz que a pessoa mais próxima dele é ninguém menos que Renier, a filha mais nova de Kree. Enquanto a vemos caminhando, Adele diz que sua vida acabou e que este é um domínio criado pela família do urso para o treinamento da filha mais nova e que o Olho de Supérbia deve ser sua recompensa quando ela terminar o domínio. E Renier, que tem autoridade suficiente dentro da família, vai cortar os guardiões como manteiga e aparecer na frente dele. Ela está fazendo exatamente isso. Nós a vemos matando o Cavaleiro da Morte com um golpe. Ela encara Adele e ele diz que fará isso. Ela aponta para ele a lâmina e pergunta quem ele é. Ele se ajoelha e a parabeniza por limpar o domínio, dizendo que ela finalmente se tornou digna. Ela começa a liberar a intenção de matar, dizendo a ele para se explicar agora, e ele diz que o Patriarca ordenou que ele agisse como seu guarda. Ele diz que seus olhos se encontraram, mas ela não pareceu reconhecer o Olho de Supérbia. Ela pergunta se eles realmente o enviaram para isso, e ele diz que, apesar de sua aparência, ele é bastante habilidoso e vai usá-la para sair dali. Ela começa a rir, e ele se pergunta se talvez ela não confie nele. Ele troca de lugar com a espada dela, fechando a lacuna em um instante. Isso a pega desprevenida, e nós a vemos segurando o pulso dele, e ele diz que acredita que será útil para protegê-la. Ela imediatamente puxa a mão e parece muito irritada, mas dá de ombros e ele diz felizmente que ela tá esquecendo. A Adele diz que ela deveria sair e que deveria ir até o Patriarca imediatamente, pois ele está esperando. Ela diz ok, e ele diz que estará a caminho para cuidar de outras tarefas que o Patriarca lhe confiou, pois precisa sair dali o mais rápido possível. Quando ele abre a porta, ele diz que vai se certificar de não se atrasar. Renier congela e vemos seu pai, Kree, parado na frente dela. Kree começa a rir enquanto libera uma aura, e Adele diz que isso é ruim, e se pergunta por que Kree está aqui e que o matará se vir que ele roubou o Olho de Supérbia, mas se pergunta por que ele não está reagindo. Ele pergunta se ela limpou o domínio com sucesso, e ela diz que sim, enquanto transpira nervosamente. Ele diz que é bom, dizendo a ela para segui-lo, e Adele fica se perguntando o que ele está pensando. Quando ele começa a segui-los também, ele diz que é impossível se livrar de todos e que não tem mais nada para oferecer ao papel, o que significa que não pode usar seu poder. Eles finalmente vão para a mansão que Adele reconhece, e Creed para, dizendo a todos para retornarem aos seus aposentos. Ele ordena que Adele espere aqui, pois ele o chamará mais tarde. Adele diz que esta pode ser sua chance de ir embora, mas sente que há pessoas observando dos arbustos e diz, deixa pra lá. De volta ao seu escritório, vemos Renier parada diante dele e ele diz que ela terminou sua última tarefa, perguntando se ela realmente precisa entrar no centro de treinamento.
Ela diz que sim, e ele olha para a janela pensando nisso, perguntando como ele estava. Essa pergunta a pega de surpresa e ela pensa em como Adele fechou a lacuna instantaneamente e diz que é forte. Chris sorri, dizendo que vê, e isso é bastante intrigante, mas ele diz a ela que já que ela provou ser digna, ela pode agora ir para Saitan, como desejava. Ela fica muito animada, agradecendo a ele, mas Adele diz que pensou que morreria imediatamente após invadir o domínio, mas ele sobreviveu e até reivindicou o olho de Supérbia. Há também a opinião de Rene sobre ele e que ele definitivamente vale a pena ser usado, mas Adele se pergunta quanto tempo ele vai ficar esperando aqui. Algum tempo depois, ao pôr do sol, vemos Adele lá dentro sendo conduzido por um mordomo, e o mordomo diz a Cree que o trouxe. Vemos Cree sentado em sua mesa e ele começa a encarar Adele. Adele se pergunta o que ele está pensando, perguntando por que ele o deixou viver. Cree sorri, chamando-o de bastardo, dizendo que ele com certeza enganou sua filha, bem, liberando uma forte aura roxa. Isso começa a pressionar Adele a ponto de ele ter dificuldade para respirar, e então ele cai no chão dizendo que sabe que não planeja matá-lo. Cree diz que ele é perspicaz, perguntando qual é seu nome e Adele se apresenta. Cree então levanta a mão com aura, em torno disso, o que faz Adele flutuar para o céu. Ele o traz para bem perto de si, e Adele pergunta o que ele quer dele. Cree diz para ele abrir a boca enquanto vemos uma pequena serpente voando em sua direção. Cree diz que ele só precisa continuar fazendo o que estava dizendo à filha. Quando a criatura começa a rastejar por sua garganta, Cree diz que se ele tiver outros pensamentos, aquele veneno rasgará seu coração. Ele também preparará um lugar para ele ficar, então espere até que ele o chame. Ele diz a Adele para ir embora, mas Adele só se pergunta o que diabos foi aquilo. Ele é levado para uma casa, e o mordomo diz que ele ficará lá de agora em diante. Adele explica como ele se tornou dependente desta casa por causa do testamento de Cree, mas ele é grato o suficiente por ele tê-lo deixado viver, mas ele percebe que está sendo usado. Ele foi parcialmente reconhecido por Cree, então esta pode ser uma boa situação, mas acima de tudo ele precisa se livrar dessa coisa em seu peito. Ele diz que não sabe se isso vai funcionar, pois ele amarra-o e o substitui por ar. Ele diz que funcionou como ele pensava, ou seja, que não estava se movendo. Ele diz que está feliz por ele não estar ativo até envenená-lo, e se ele tivesse falhado teria sido horrível. Ele sabe que Cree notará se ele o matar, então ele se pergunta o que fazer. A criatura começa a abrir os olhos, e Adele diz que como ele está acordando porque o mana que o supria foi cortado, ele precisa alimentá-lo. Ele começa a puxá-lo para a ponta do dedo, dizendo para ele comer isso e que ele não tem escolha a não ser apaziguá-lo assim, enquanto ele começa a dizer para ele ir embora. Volta a dormir e ele se enrola em sua caminha que ele fez e suspira, dizendo que finalmente pode relaxar. Ele se pergunta o quanto mais terá que lidar e pensa que vai desmaiar. Ele abre a janela de status mais uma vez e diz que ainda deve verificar. Vemos que sua transferência de posição agora é de nível 2, mas a quantidade de mana é o problema aqui. E comparado aos protagonistas, é apenas uma gota no oceano, e ele se pergunta como aumentar lá e o que deve fazer, mas se lembra de que era um método. Ele pula para o dia seguinte, quando vemos René dizendo a ele que não gosta disso. Adele pergunta o que ela quer dizer e ele diz que na verdade já se passaram 3 dias desde que ele foi designado como seu guarda. Ela sempre demonstra reações muito frias em relação a ele. Quando era mais jovem tinha uma personalidade brilhante, mas depois de perder a mãe para os humanos ela mudou, e como autor, ele sente pena dela. Um dos mordomos começa a chamar os dois, dizendo que Creed está procurando por eles. O motivo pelo qual o patriarca os chamaria deve ser em relação à sua entrada em Saitan. Embora ela esperasse conseguir, já que conseguiu escrever o domínio, Cree não permitiu isso. Kreia diz a ela que Saitan não é um lugar fácil e que com sua habilidade ela morreria depois de um tempo sem ser capaz de vingar sua mãe adequadamente. Adele diz que sente que não deveria estar ali. Enquanto René começa a ficar sombria, Cree diz que se ela escolhesse Adele como seu guarda, ele permitiria a entrada na academia. Ela balança a cabeça dizendo que não, e Adele se pergunta por quê. Ela odeia tanto. Ele explica que Saitan é a escola do reino demoníaco onde todas as crianças prósperas do reino demoníaco se reúnem. É basicamente a academia demoníaca. Eles estavam constantemente em conflito com a escola imperial, onde o protagonista estudava. Nesse cenário, muitos alunos, incluindo René, morrem. É o pior lugar onde a morte de todos é inevitável. Os olhos de René começam a lacrimejar e Adele diz que não entende por que ela está tentando ir para um lugar como aquele, e se fosse ela. Mas então ele diz que talvez seja o melhor lugar para eles reunirem forças. Ele sabe da maioria dos grandes incidentes que ocorrem entre a escola imperial e Saitan e decide tentar. Ele diz a Cree que tem um pedido. Cree o encara e Adele diz que se ele vai ser arrastado pra lá, deve se safar com o que puder e que quer algo relacionado à mana. Cree ri, dizendo que pensou em pedir a ele para remover o que está em seu peito. Adele diz, certamente, ele não pode deixar que ele saiba que o veneno dentro dele já se foi. René o vê tremendo e Cree o chama de bastardo arrogante, mas não é um pedido difícil, então ele o ouvirá. Ele diz a René para ir embora e ela se curva.
E enquanto ela se afasta, ela olha fixamente para a parte de trás da cabeça dele. Ele se pergunta por que ela odeia tanto a ideia de ir com ele, e se talvez Kree vá lhe dar um elixir, mas um artefato também não seria ruim. Kree diz que é um tesouro que aqueles da família podem reagir com sensibilidade. Isso pega Adele de surpresa, dizendo que é um tesouro de família, pois Kree diz a ele que sabe que a mana que ele tem é muito pouco. Ele morrerá no lugar de sua filha, então isso ele pode fazer por ele. Ele diz a Adele para se aproximar, pois ele transferirá a técnica de cultivo de mana da família do urso para ele pessoalmente. Adele não esperava por isso nem um pouco. Kree começa a cantar dizendo: Ó Deus demônio, conceda a seu servo a clareza do fluxo em meio ao caos, e conceda a nós provações justas, e não deixe os milhares de demônios morrerem de fome, mas não os coloque à prova. Se ele fizer isso, seu nome será glorificado. Adele suspira após toda a pequena coisa de passar sermão, e Kree diz que uma pessoa normal teria perdido a sanidade depois de ouvir o cântico, e que ele realmente é interessante. Com essa técnica de cultivo, a mana será concedido a ele diretamente pelo deus demônio, então ele poderá obter o que quiser. Adele fica surpreso por ser do deus demônio, e Kree diz que parece que sua família está relacionada aos 7 pecados capitais. Adele pergunta o que ele quer dizer e Kree diz que agora que ele plantou veneno de verme, nem importaria se ele fosse um espião. Adele diz que não se lembra de ter incluído a família do incêndio criminoso nos 7 pecados capitais, e Kree diz que ele pode ir embora agora. Lá fora, na floresta, vemos Adele meditando em uma rocha. Ele diz que vai praticar ali, já que sua mana pode ficar fora de controle. Ele começa a senti-la girando ao seu redor e chama para o deus demônio. Ele explica que, assim que aceitar a energia demoníaca, não poderá mais usar mana humano. Mas ele não tem escolha. Vemos o deus demônio olhando para ele com olhos vermelhos gigantes e o chamando de vira-lata. Adele diz: certamente isso não significa o que ele pensa. E o deus demônio diz que não acha que carrega o sangue daquela criança, e parece que ele carrega o sangue do traidor imundo. Adele pergunta se ele é o deus demônio, e o deus demônio diz que sim. E parece que o mundo chama de deus do orgulho. Adele pergunta se ele está planejando matá-lo, e o deus demônio diz que se tivesse feito isso, teria morrido no momento em que falou. Mas por algum motivo, ele não deseja matá-lo. Adele é pega de surpresa, mas ele está feliz por ser esse o caso. O deus demônio diz que ele parece estar queimado com o mesmo pecado que o dele, e ele sente uma estranha sensação de parentesco com ele, e que concederá uma marca àquele que trilhar o mesmo caminho que seu. Esta marca significa que ele exercerá seu poder e precisa ter certeza de que não perderá a compostura para o orgulho, mas também o chama de traidor arrogante. A Adele diz que desde que ele pegou emprestado o poder do deus demônio, ele ganhou 3 vidas adicionais com esta marca, e a marca é uma tatuagem. Nesse ritmo, todo o seu corpo estará coberto de tatuagens. Ele sente alguém atrás dele, se vira, imaginando quem é. É só ver Renee olhando fixamente por trás de uma árvore. Ele se pergunta por que ela está ali e se o ouviu, mas em vez disso a vemos corando e o chamando de Padre das Trevas. Ele se pergunta o que diabos ela está entendendo mal. Ainda não conseguimos ver o que é, porque ele volta para a casa dele. Ele diz que já faz um mês desde que recebeu a marca do deus demônio e que sua mana subiu 1 tonelada. Ele treinou bastante, mas não consegue acreditar que sua mana triplicou em tão pouco tempo, provavelmente graças a seus traços de interesse e foco. Em alguns anos ele pode ser capaz de superar os herdeiros das 6 casas do reino humano. Em seu estado atual, ele pode até conquistar o domínio oculto, mas antes disso ele se pergunta por que diabos Renee está treinando em frente à sua casa em vez do campo de treinamento. Ele a chama e ela se vira perguntando o que ele quer. Ela se vira e o cumprimenta com muito respeito. Isso o deixa desconfortável. Então ele explica que é bom que ela não o evite como costumava fazer, mas ela o está entendendo mal. Ser um padre. Mas isso só faz sentido, já que aqueles que podem se comunicar com o Deus Demônio neste mundo são padres das trevas. É melhor que ela não tenha ouvido o que ele falou com o Deus Demônio, mas se ela o tratar como um superior, rumores ruins correrão pela família. Ele a chama mais uma vez, o que a assusta, e diz que entende o que ela está pensando, mas pede que ela o trate da mesma forma que costumava. Ela tenta explicar que não pode, mas ele diz que está apenas seguindo as ordens de Kree para protegê-la e que ela precisa tratá-lo confortavelmente. Ela diz que, se for esse o caso, imediatamente ordena que ele vá buscar água. Ele pede que ela repita isso e ela diz que foi ele quem acabou de dizer para ela tratá-lo confortavelmente e que ela está cansada e com sede após o treinamento. Ele diz, como esperado da família do orgulho, a atitude dela mudou em um instante. Ela diz a ele para se apressar e ele diz que acha que precisa fazer o que ela pedir. Algum tempo depois, ela está bebendo água. Isso é um pássaro feio. A Adele diz que precisa se apressar e conquistar aquele domínio, mas Renee não o deixa em paz. Ele mal tem tempo de sobra, pois precisa agir antes que o personagem principal cruze para o reino demoníaco antes dele, e ele precisa daquele tesouro para sobreviver em Saitã. Ele a chama novamente, perguntando como estão indo seus preparativos para a inscrição em Saitã. Ela pergunta por que ele está curioso de repente, e ele diz que é porque ela enfrentará todos os tipos de humanos cruéis lá. Ela está perguntando por que ele está preocupado com ela.
Ela diz a ele que empacotou tudo o que precisava, e ele pergunta se ela tem certeza e que ela deveria verificar novamente para estar segura. Ele não quer que ela tenha problemas mais tarde, depois de esquecer de trazer algo importante. Ela tá se perguntando o que ele tá tentando dizer, dizendo para ele ir direto ao ponto. Ele diz a ela que só tá preocupado com ela porque tem a acompanhante dela, e ela o chama de mentiroso, perguntando onde ele tá tentando ir pelas costas dela. Ele percebe que ela não está caindo nessa. Então ela começa a se perguntar se ele talvez esteja cansado dela. Ele diz que isso vai levar a más notícias. Então ele conta a ela que ouviu falar de um domínio nesta área e que estava planejando conquistá-lo, e que era apenas para a segurança dela. Ela começa a pensar sobre isso, e ele espera que ela caia nessa. Ela diz que agora se lembra do que esqueceu e ele pede para ela voltar e pegar, mas ela diz que estava esquentando. Agora ele está confuso, perguntando o que ela quer dizer. Ela começa a desembainhar sua lâmina, dizendo que ela ainda não se aqueceu e irá com ele para o domínio. Eles talvez possam terminá-lo hoje, se estiver por perto. Aprendemos que é chamado de Domínio dos Imortais. Ele explica que aquele lugar já foi governado por necromantes, mas agora está cheio de soldados espectrais depois que os necromantes foram exterminados na guerra entre humanos e demônios. René diz que sabe sobre isso. Adele diz que se for o suficiente para perturbar. René e ele supõem que seria pelo menos um domínio de nível médio-alto. Agora, o número de soldados terá aumentado, e conseguir a ajuda dela não seria tão ruim. Mas o problema é que morarmos juntos tornará ainda mais difícil escapar da missão, e a notícia chegará a Cree imediatamente. Ele diz que ela não deve ir se for um fardo, e que se o patriarca descobrir, mas ela o interrompe, dizendo que conhece uma saída secreta. Eles se dirigem a uma das paredes e vemos um buraco embaixo dela, e ela diz que é isso. Ele diz que ela parece bastante familiarizada com este lugar, e que ela é um pouco quieta sobre isso, mas ele sabe que precisa sair furtivamente com frequência. Ele diz que eles devem ir antes que sejam pegos, e ela concorda. Assim que saem, eles seguem para o cume de uma montanha, e ele pergunta quanto mais precisam ir. Ela parece confusa, e ele percebe que pode ter cometido um erro, e diz que não tinha motivo para sair do local, então não está informado dos arredores. Ela diz que eles estão quase lá, e só precisam passar pela próxima cordilheira. Ele diz que isso significa que eles não estão muito longe, e ela diz que sim. Vemos uma pequena pedra e ele a chuta. Quando param, ele diz que parece que chegaram, enquanto ele e ela olham ao redor e não veem nada além de ruínas. Ela diz que tudo que ela diz é maldito filho da mãe. E ele diz que isso deve significar filho da mãe em seu pequeno mundo, e que ele precisa esconder de René que ele é da linhagem dos incendiários a todo custo. Só ele sabe o caminho para o domínio. Ele diz que eles provavelmente podem entrar cavando aqui e ela concorda. Ele se lembra de ter escrito que está sob a maior estátua de pedra. Soldados com carne podre protegem as terras. Ele diz que esta deve ser a entrada, perguntando se ele deve assumir a liderança. Ela diz que entrará primeiro. Enquanto eles descem, vemos tochas nas paredes e ele diz que é muito mais brilhante do que ele esperava. Ela diz para olhar para frente, pois vemos uma igreja. Isso significa que eles chegaram ao lugar certo. Adele diz que está em um nível diferente do domínio do urso e aposta que há pelo menos 100 novos túmulos aqui. Ela diz que é hora de ir e Adele puxa uma pequena adaga, dizendo: tudo bem. Um esqueleto começa a rastejar para fora do chão, mas não é apenas um, pois há ela que imediatamente o cerca. Adele diz que deixará isso com ela e ela diz: tudo bem. Ela respira fundo enquanto começa a liberar sua aura, atravessando os soldados e os despedaçando. Ele diz que fez a escolha certa ao vir com ela, e que deve haver um necromante perto do fim do enxame. Ela diz tudo bem e começa a correr. Ele diz que vai alcançá-la. Logo, os ossos dos soldados quebrados começam a tremer enquanto se recuperam bem na frente dela. Ela fica surpresa que eles revivem e ouvimos o necromante dizer que ela deve ser destemida por ter entrado aqui. Ele diz aos seus soldados para eliminarem os intrusos. Ela diz que eles continuam revivendo, perguntando o que devem fazer. E Adele diz que tudo se deve ao necromante e que ela não deve parar e continuar seu avanço. Ela pergunta o que ele quer dizer, mas antes que ele possa explicar, ele se assusta, mas ele corta sua cabeça lidando com isso e ele diz que tem uma maneira fácil de limpar isso. Ela diz que entende enquanto avança direto em direção ao conjurador. O conjurador grita, dizendo aos seus soldados para pará-los. E Adele diz que eles só precisam chegar até ele e tudo isso acabará, porque eles só precisam quebrar o orbe do conjurador e então ele finalmente poderá usar a nova habilidade de sua habilidade de transferência de posição, já que ela foi aprimorada. Um soldado esqueleto gigante aparece desta vez na frente de René e Adele diz que não será fácil. Ela grita. Ele a chama e ela grita enquanto avança, atravessando-o e destruindo-o com um único golpe. Adele fica surpreso com isso e começa a usar a corda para se prender à cabeça do conjurador, e então troca de lugar para se aproximar do conjurador. Enquanto ele voa, ele diz que a nova habilidade consiste em trocar objetos entre si.
Quando vemos designando uma espada, ele ativa a habilidade e o orbe começa a sair da mão do conjurador, pousando diretamente na de Adel, que diz que foi uma boa pegada. O conjurador grita, não, apenas para que ele o esmague usando seu mana. O conjurador pergunta, como isso pode ser? Enquanto todos os soldados começam a desaparecer. Adel diz que eles fizeram isso, e René fica feliz. O conjurador agradece a Adel e diz que a tragédia aqui aconteceu por causa do que ele escreveu e que ele espera que tudo esteja em paz. Ela então o chama, perguntando se há algo a ser feito. Ele diz que é hora da recompensa e que finalmente ele está recebendo um item de que precisa. Vemos parte do saque. Uma delas é uma adaga chamada Presa da Escuridão. Ela converte a escuridão em mana e aumenta a astúcia e a velocidade na escuridão. A outra é um anel chamado Lua Cheia Eterna, que absorve a sensibilidade, a mana e ao luar. Adel diz, uau, e que ele poderá usar sua característica de escuridão ao máximo com isso. Ele diz que o anel é legal e tudo, mas que ele realmente não precisa dele. Ele pede para ela pegá-lo, pois ele pegará a adaga. Ela diz, tudo bem. E ele diz, nesse caso, ele agarra a mão dela e começa a deslizar lá em seu dedo indicador. Ela começa a corar loucamente, e a vemos tremendo porque está muito nervosa. Ele se pergunta por que ela está reagindo assim, e se demônios também têm o mesmo significado de colocar um anel. Ele pergunta como é, e vemos o anel se ativando ao redor dela enquanto ela olha para baixo. E ela diz que isso é incrível. Ele diz que está feliz que seja do seu agrado, e agora, já que ele cuidou do chefe, ele vai ficar com todo o ouro. Ela esfaqueia bem ao lado dele e o encara. Ele ri, dizendo que queria dizer que iria distribuir uniformemente até o último centavo. Depois que limparam o domínio, eles voltaram para a mansão, e ele passou seu tempo fazendo as tarefas de Rene ou treinando mana. E depois disso, um mês inteiro se passou e vemos que ele ganhou mais mana. Enquanto isso, ele disse que seu progresso é bastante satisfatório desde 1300. Mana está na média das fileiras no reino demoníaco. Poucos dias depois, Kree chamou ele e René ao seu escritório. Ele disse que estava na hora de eles entrarem em Saitan, e Adel disse que finalmente chegou a hora. Kree continuou dizendo que eles iriam para a capital para a entrada na academia hoje. Ele perguntou se eles terminaram os preparativos. Ambos disseram que sim. Ele disse que eles deveriam partir agora, pois não acreditava que precisassem de uma despedida. René hesitou por um segundo e então se curvou para o pai. Adel também se curvou, dizendo que iria sair com ela. Kree o chamou, dizendo que esperava que ele se saísse bem. Adel disse que sim e então os observou embarcarem na carruagem. Uma das pessoas diz que partirão imediatamente. Enquanto Kree ainda observa de cima, Adel olha para cima e diz que disse que não se despediria deles, mas acha que até os demônios sentem o mesmo por seus filhos. Embora esteja preocupado com seu futuro, já que as coisas chegaram a esse ponto, ele alcançará seus objetivos em Saitan. Conforme os cavalos começam a trabalhar, vemos que o caminho está um pouco irregular, mas Adel diz que René ainda não disse uma palavra desde que eles partiram, perguntando se ele disse algo errado. Ela olha pra ele e diz que não gostou dele no início porque ele parece suspeito, mas ele é mais bonito do que ela pensava. Adel ri sem jeito, dizendo que o tempo tá ótimo hoje. Ela diz que, embora suas palavras e ações não tenham peso, ele não parece nem de longe forte o suficiente em termos de poder como deveria ser. Ela se pergunta se ele realmente é um padre. Adel, no entanto, está apenas curioso para saber por que ela está olhando. Ela suspira, dizendo que esse foi um pensamento estúpido enquanto viu-a falar com o deus demônio, por isso não deveria duvidar dele. Adel diz que certamente não se enganou, então olha para o anel no seu dedo e René começa a corar enquanto olha pela janela e explica que é uma vogal eterna. É o que significa quando alguém do sexo oposto coloca um anel no dedo no reino demoníaco. Ele fez isso sem dizer muita coisa, então ela se pergunta que tipo de vogal ele fez e que tá curiosa. Ele a chama, dizendo que chegarão dentro de 1 hora, o que é mais cedo do que esperavam. Ela fica um pouco decepcionada. Isso é tudo que ele tinha a dizer e dá de ombros, dizendo, ok. Adel fica confusa, se perguntando se ele fez algo errado, e ela diz pra ele ficar quieto, já que ela vai tirar uma soneca. Eles finalmente chegam e Adel está olhando para a cidade. Como as ruas estão cheias de pessoas, ele diz que esta é a capital do reino dos demônios. E embora não pareça muito diferente do reino humano, com certeza é medieval. Embora algumas das poucas diferenças sejam que as pessoas aqui têm chifres e outras diferenças físicas, os demônios de Elite têm uma clara diferença que são tatuagens e que um desses caras tem uma no pescoço, assim como Adel. René pergunta o que ele está reclamando, dizendo para ele se apressar. Ele diz, tudo bem, e então se pergunta para onde eles estão indo agora. Ela diz que o vestibular é ao meio-dia em 2 dias, mas eles precisam se inscrever com antecedência. Ele diz que se for em 2 dias, eles deveriam visitar a capital até lá. Ela diz que não está afim. Ele se pergunta por que tudo é tão estranho aqui e que talvez ela esteja com saudades de casa. Ele vai perguntar a ela, mas ela diz que eles não têm tempo para tagarelar e que deveriam ir se registrar. Ele diz que achava que a história dela era que ela não saía de casa desde a morte da mãe e que ele não conseguia entendê-la.
Conforme eles continuavam, ele dizia que Saitan era incrível e que devia ter o triplo do tamanho de uma universidade comum. Humpty Dumpty dizia a alguém que eles estavam registrados, então para voltar em 2 dias. Ele ligava pro próximo e Adele dizia que eles estavam ali para se registrar. Humpty Dumpty estava confuso, perguntando a Adele o que ele é, já que ele não parece ser um demônio, perguntando se um mestiço está realmente tentando se candidatar e se eles podem ter perdido a guerra, mas ele pergunta que tipo de lugar ele acha que é. Adele diz que consegue ver um futuro deprimente pela frente se alguém tão feio quanto ele o tratar tão mal. Humpty Dumpty continua a provocá-lo, e René pergunta o que há de errado. Ele olha para ela e a vê. Ele vê o chifre dela, dizendo que isso é realmente incrível, pois ele não esperava ver uma criança de uma das casas dos 7 pecados capitais, e que se ela for uma candidata, ela deve declarar sua casa e identidade. Ela diz que são ursos da casa e seu nome, e que este é seu guarda que fará admissão junto com ela. Ele diz que se eles estão permitindo que o mestiço seja um guarda-costas, os 7 pecados capitais certamente baixaram seus padrões, e ele não consegue acreditar que Saitan está prestes a conseguir a admissão de um. Ela diz a ele que já chega e que não vai ficar parada assistindo a ele insultar ainda mais a casa do urso. Humpty Dumpty diz que eles não discriminam a identidade do candidato para esquecer o que ele disse, e pergunta sobre a casa e a identidade de Adele. Adele mente dizendo Casa Pixie e diz seu nome. Embora Humpty Dumpty diga que o registro não está completo e que eles podem aparecer em alguns dias, Adele explica que durante a guerra entre humanos e demônios, os meio-demônios eram mais fortes e lutavam contra humanos. Então é natural que eles se sintam hostis em relação a eles, e ele fica com raiva, mas não há como evitar. Ele diz a René que eles precisam se acomodar agora. Ela ainda está apenas irritados, nós os vemos parados em frente a uma das casas, e ele diz que isso parece bom o suficiente. Ela diz que os prédios aqui são muito antigos, mas ele diz a ela que não há nada a fazer porque eles não têm dinheiro. Os 10 de ouro que o Kree deu a eles mal darão para os dois viverem por um mês. Após o fim da guerra, a casa do urso ficou pobre, então ela não podia pedir mais. Ele pergunta se eles deveriam entrar agora, e ao entrarem são bem recebidos, pois ele pergunta se há espaço suficiente para 2 pessoas ficarem por 2 dias. Ele diz que sim, mas então pergunta se ficará no mesmo quarto que a pessoa ao lado dele, fazendo René congelar. Ele diz ao cara para escolherem quartos separados, enquanto ela está literalmente fervendo de raiva. Ele diz que serão 2 de ouro por 2 quartos por 2 dias, e que eles estão no 2º andar. Adele diz que isso é cerca de 200,0001 moeda coreana, então não é tão ruim. Ela diz que ela irá primeiro e ela parece um pouco decepcionada. Ele diz que trará a bagagem em breve, dizendo a ela para ter um bom descanso. Ela ainda tá um pouco retraída, mas diz que ele também deveria. E ele diz que ela sempre morou em uma mansão enorme, então deve ser a primeira vez que ela dorme em um lugar como este. Mas ela provavelmente se acostumará em breve. Adele diz que é hora de ele descansar pelos próximos 2 dias também, e salta para a academia enquanto um soldado grita, dizendo a todos os candidatos para entrarem e seguirem as instruções. Adele diz que há muitas pessoas. Ele se pergunta se há pelo menos 100 aqui. Ele não acredita que há tantos candidatos se inscrevendo para derrotar humanos e que ele precisa tomar cuidado para não ter sua identidade exposta. Alguém diz que, a partir de agora, todos devem ter seus documentos de identidade e embarcar em ordem. Adele se pergunta no que exatamente eles estão embarcando. Quando um trem chega à estação, Adele diz que não esperava por isso. Dizem que vários portões dimensionais labirínticos foram instalados para bloquear intrusos. Só pegando o trem é que se pode chegar a Saitan. Pensar que aquela enorme fortaleza que acabaram de ver era apenas parte deste lugar, e não a academia em si. Eles se perguntam quão grande é. Quando se sentam, a voz diz que chegarão a Saitan em breve, então preparem-se para o impacto. Adele parece surpreso, pois quando abre os olhos, finalmente somos apresentados à academia. O trem para e eles começam a descer, sendo instruídos a ir para o auditório para a prova. Enquanto Adele e René caminham, há muitas pessoas saindo do trem também. Adele diz, este lugar é enorme a ponto de parecer um pouco opressor e a maioria são jovens demônios aqui, mas ele se pergunta se há outros herdeiros dos 7 pecados capitais também. Ele vê algumas pessoas usando uniformes, dizendo que não são alunos e que parecem ser os instrutores. Talvez se ele conseguir causar uma boa impressão neles, a vida aqui pode ser mais fácil. René diz que o tempo acabou. Quando a porta se fecha, as luzes se apagam. Ele diz que claramente era dia antes de se perguntar se isso é algum tipo de efeito mágico e que não sabe que tipo de exame será. Ouvimos uma voz feminina pede para todos ficarem em silêncio. Quando a luz brilha sobre ela, todos olham para cima e ela os encara, dando as boas-vindas a Saitan, chamando-os de um bando de idiotas sem cérebro. Ela diz que não consegue acreditar que haja tantas pessoas ansiosas para morrer este ano. Ele não consegue acreditar na pressão que sua voz carrega, e ela começa a rir, dizendo que já chega de conversa fiada e que eles vão começar o vestibular imediatamente. Quando ela começa a liberar sua aura, Adele se vira, preocupado com René, mas ela diz que ele precisa se concentrar no exame. As pessoas ao redor deles começam a engasgar e cair de joelhos enquanto os instrutores observam os alunos. Um dos instrutores conversa com o outro, dizendo que a diretora tem um gosto peculiar, perguntando o que ele pensa,
Ele diz: "Não importa o quão talentoso você seja, se sua força mental for fraca, é inútil." Há uma razão para a diretora Lucian supervisionar pessoalmente a primeira fase do vestibular, que é chamada de exame mental. Resistência. Teste apenas para verificar se os candidatos conseguem resistir a interrogatórios e guardar segredos caso sejam capturados por humanos. O homem diz que já se passaram 5 minutos e quase ninguém ficou de pé, e que isso deve ser suficiente por enquanto. E tirando 8 pessoas, todos os outros caíram. Ela tinha grandes expectativas, já que havia tantos candidatos. O homem diz que cerca de 40% duraram mais de 5 minutos em comparação com a última admissão, o que é muito. Ela diz que isso é um alívio e que eles dizem que essa admissão inclui todos os herdeiros dos 7 pecados capitais, casa, e que os rumores devem ser verdadeiros, já que havia tantos candidatos concorrendo. Ele diz que faz sentido, mas pede para ela esperar, perguntando quem é aquele garoto, já que ele não parece ser um dos herdeiros. Ela diz: "Isso mesmo, mas ele permaneceu só um tempo todo, assim como os outros, mas nesse ritmo ele não vai durar muito mais, pois o vemos de joelhos." O homem percebe que algo está errado. Algo está dando errado quando Adele começa a explodir com uma aura vermelha e sinistra que surpreende os instrutores e até atrai o olhar de Lucian. Eles percebem que isso é perigoso. Enquanto Adele começa a coletar aura no meio deles, o instrutor pega sua espada dizendo que precisam matá-lo ali mesmo. O instrutor diz que a princípio ele não parecia tão especial, mas de repente o ar ao redor dele mudou e era uma intenção assassina sem emoção. Não é uma intenção assassina primitiva de feras comuns, mas a dos piores assassinos. Isso fez com que todos os instrutores se voltassem para ele e o cara reagiu antes de perceber. Lucian olha para ele, surpreendendo-o porque percebe que está errado, já que não deveria ficar nervoso quando está enfrentando um mero candidato. A instrutora sorri para ele e vemos pessoas caindo no chão. Adele diz que vai enlouquecer em breve e precisa descobrir uma maneira de resistir. Isso foi um pouco antes do que aconteceu. Ele diz que talvez, se for sua intenção assassina, pode ser o suficiente para ir contra a Aura e que ele não teve outra escolha e começou a gritar enquanto a liberava. Lucian diz que eles estão resistindo bastante bem e que ela vai aumentar um pouco mais a intensidade. Adele começa a rir, dizendo que aguenta um pouco mais, e suas auras começam a colidir uma com a outra, em vez da dela se dispersar ao redor dele. Ela fica surpresa com isso e Adele ofega, mas ele começa a recuperar o fôlego, dizendo que realmente funcionou e agora se sente muito melhor. Ele se pergunta como Rene está e olha para ela, vendo-a tremendo, mas ainda de pé. Ele diz que ela está resistindo muito bem, como esperado, e que os herdeiros dos 7 pecados capitais também estavam resistindo muito bem, e somos apresentados a eles. O herdeiro da inveja se chama Bolton, o herdeiro da luxúria se chama Frown, o herdeiro da gula se chama Samuel, o herdeiro da preguiça se chama Aaron, o herdeiro da ganância se chama Gur. E Adele diz que alguns dos personagens foram escritos com um genuíno carinho, mas todos foram apagados para serem mortos pelo grupo dos personagens principais e 6 deles, incluindo Rene. Algo então chama sua atenção e ele diz: "Com os longos cabelos brancos, os olhos vermelhos e a coroa de espinhos, não há dúvidas de que este é o pior vilão do futuro do reino demoníaco. É ninguém menos que o Lorde Demônio, a herdeira da ira, chamado Diana." A aura então cessa abruptamente, pois é o fim do primeiro exame. Adele explica que o Rei Demônio é tradicionalmente da família da Ira, e não há razão para ela estar ali, já que o sucessor do Lorde Demônio não tem razão legítima para vir a Saiton como um candidato, e ele se pergunta se algo que ele não sabe aconteceu. Alguns alunos gritam, dizendo que não há como eles terem sido reprovados, perguntando que tipo de academia isso é, dizendo que certamente não sabem quem são seus pais. Um deles começa a gritar pela diretora e o irmão leva uma pancada na cabeça como se fosse uma bola de basquete. O cara diz a ele que não se importa com quem é seu pai, perguntando se ele entendeu e o joga no chão dizendo que não conseguiram até mesmo aquentar 5 minutos no primeiro exame e não são necessários aqui, e aqueles que foram reprovados estão dispensados e devem fechar os portões. Adele diz que Saiton é realmente implacável e que passou felizmente. Agora que pensa nisso, aquela garota é diretora da academia e ele sabia que a reconheceu de algum lugar. Ela é uma das mais fortes do reino demoníaco, apesar de sua aparência fofa. Quando somos formalmente apresentados ao Lucian, ele diz que teve a sorte de passar no primeiro exame, mas precisa ser mais cauteloso porque pode ser reprovado a qualquer momento, já que menos pessoas passarão no segundo. Ouvimos pessoas falando sobre Rene e ele diz que ela parece ser popular, e ele acha que isso faz sentido, já que todos são herdeiros dos 7 pecados capitais e resistiram à intenção de matar, mas ninguém tá prestando atenção nele, embora ele também tenha sido capaz de fazê-lo. Rene, porém, o parabeniza dizendo que ele se saiu bem, e ele diz que teve sorte, mas acha que deveria estar satisfeito por ter dado a impressão de que não é um candidato comum, e ele tem certeza de que os instrutores e o diretor se lembrarão dele. Os instrutores então gritam, chamando a atenção de todos, e somos apresentados ao instrutor chamado Ares, que tem uma tatuagem no pescoço. Adele diz que ele parece que andaria com uma faca nos bolsos, e Ares os parabeniza por passarem no primeiro exame por sua força mental. Era um teste para ver se eles conseguiriam manter a sanidade em uma situação em que seriam torturados por humanos no futuro.
Além disso, os 8 candidatos que resistiram até o final receberão pontos extras, e se tiverem o mesmo desempenho no segundo exame, poderão entrar no arsenal. Adele diz que isso é muita sorte e que está feliz por ter decidido resistir até o final, e ele consegue sentir a inveja de todos os outros. Ares diz que agora explicará o segundo exame, pois eles mostrarão suas habilidades. Em particular, mostrarão quais talentos e armas podem usar contra humanos. A classe para a qual serão designados pode depender deste exame, então eles devem ter isso em mente. E Adele diz que ele deve querer dizer que eles serão designados para a classe apropriada dependendo das armas e talentos que usarem. E ele se pergunta que tipo de humano eles enfrentarão. Aries diz que agora mostrará quem eles enfrentarão no segundo exame. Enquanto ele levanta os dedos e os estala, uma aura azul começa a se formar em suas mãos. Algo começa a surgir do meio da aura violenta. Quando vemos um homem em traje de tigre brandindo uma arma, Adele o reconhece e diz que este é o herói mais forte entre os chefes das sextas grandes famílias e seu nome é Nin Cell. Cell começa a liberar uma aura azul e Adele se pergunta por que ele tá ali, já que isso é tão aleatório. Reni pergunta se ele sabe quem é, e claro, ele sabe, pois é o chefe da Casa 90 e é alguém muito próximo do protagonista da história original, não é apenas um relacionamento. Sua linhagem é determinada desde o nascimento, e este é o pai do protagonista, o Santo da Espada, que criou a casa mais poderosa apenas pelo talento. Outras pessoas o reconhecem como o Santo da Espada, dizendo que estão tentando eliminá-los desde o início. Adele diz que faz sentido, porque ele derrotou várias casas demoníacas, afinal. Ares diz isso a eles naturalmente. Ele não espera que eles resistam à força total do Santo da Espada, e ele só vai usar até 10% de sua força, porque se usasse toda a sua força, eles não teriam a menor chance. Reni diz que 10% parece fácil demais, e Adele diz que nem um pouco. Mesmo enfraquecido, um monstro ainda é um monstro. 10% poderia facilmente destruir uma cidade inteira, e ele se pergunta como alguém passaria um teste tão brutal. Deve haver um certo padrão que eles esperam para um passe e ele gostaria de usar o pergaminho de informações se pudesse, mas ele não tem muito dinheiro e o número de perguntas é limitado. Ares diz que com seus níveis atuais eles não podem enfrentar-lo sozinhos, então eles se dividirão em equipes. Para manter a justiça, os 8 melhores serão colocados em locais separados e os demais serão designados aleatoriamente. Adele diz que acha que não pode ser carregado. Mas os alunos começam a encarar Reni, querendo ser carregado por ela desta vez, e outras pessoas encaram Adele, e ele diz que está acostumado com isso, pois acham que ele só teve sorte. Reni então cutuca seu ombro, dizendo para ele conseguir um passe e voltar em segurança, e ele diz que deseja sucesso a ela também. Ares diz que vai começar a chamar os grupos. Descobrimos que Adele é o grupo 30 e 3 de seus membros são Kenna, Chris e Sanchez. Adele diz que não tem ideia de quem são essas pessoas e que pode haver figurantes que não tiveram muita importância na história original. Vemos todos eles parados diante de Adele e ele se apresenta a eles. Chris se apresenta a Kenna e Sanchez, que está muito irritado. Ele pergunta por que Adele é o líder de sua equipe e isso é uma vergonha para sua casa, e Adele diz que não consegue acreditar que até mesmo os personagens secundários o estejam menosprezando. Não tem como esse cara achar que sua casa é tão importante. Ele diz a todos que devem fazer o seu melhor, e Chris e Kenna concordam. Ele diz que eles precisam atribuir papéis e quer saber quais armas e habilidades eles usam, e que começará com Chris. Chris diz que sua habilidade é transformação de mana e que ele pode usar um prisma triangular e transformá-lo em armadura ou uma espada. Não tem alto poder de destruição, mas é versátil. A Adele diz que não é nada ruim, passa a vez e diz a Kenna que é a vez dela. Kenna diz que ela é mais do tipo suporte do que combatente. A Adele pergunta se ela quer dizer bônus, e ela diz que sim. Ela reza para o deus demônio aumentar a velocidade de seus aliados. Quando ela começa a falar sobre a tabela de encantamentos, Adele começa a sentir o bônus. Ela pergunta como foi e se ele está se sentindo mais leve, embora não estivesse nada. Ele diz que acha que sim e ela o chama de malvado, parecendo envergonhada. Ele diz que estava só brincando e que não é pra ficar chateada. Ele diz que é melhor do que não ter nada, mas é tão fraco que ele mal consegue senti-lo, e ele não sabe como ela passou no primeiro teste. Ele então pergunta a Sanchez quais são suas habilidades, e Sanchez diz que é melhor. Ele apenas mostra a ele enquanto começa a formar algumas pedras ao redor de seu corpo. A Adele diz que uma habilidade de endurecimento é perfeita para um tanque, e Sanchez então pede a Adele para demonstrar sua habilidade. Adele então usa sua habilidade de transferência de posição, trocando diretamente na frente de seu rosto, o que surpreende Sanchez, e Adele diz a ele que é teletransporte. Sanchez está suando nervosamente, percebendo que poderia ter morrido ali, e tanto Kenna quanto Chris dizem que é uma habilidade muito legal, e Adele agradece pelo elogio. Ele não sabe quais variáveis podem surgir, então ele não quer revelar suas habilidades reais ainda. Ele explica que o posicionamento disso deve ser simples. Chris e Sanchez, que são bons em defesa, estará na frente. Ele assumirá o centro e Kenna apoiará na retaguarda.
Ele pergunta se todos concordam com isso e Kenna diz que sim, enquanto Sanchez murmura envoltórios atrás. Ares diz que é hora do segundo teste e que cada grupo deve se preparar. Adele diz que finalmente está começando e o grupo 1 dá um passo à frente. Ele diz que mesmo estando de frente para o Santo da Espada, todos têm fogo nos olhos e sua espada se move como se estivesse em câmera lenta, apenas para ele instantaneamente eliminar todos os 4 membros em um piscar de olhos, surpreendendo a todos. Alguns deles começam a gritar, e Adele diz que não conseguia nem vê-lo se mover, perguntando se aquilo realmente representa apenas 10% de seu poder. Ares então chama o grupo 2, e depois o 3, enquanto Kenna e Chris parecem ansiosos. E depois o 4, mas alguns membros do 4 não querem fazer isso, dizendo que não tem jeito, pois não querem perder pontos por perder. Ares os encara dizendo que os dois podem pular o teste e perguntando se os outros 2 irão prosseguem. Eles tentam, o que surpreende Adele por seguirem em frente. Ele diz que essa qualificação pode ser o que ele pensa que é, mas, como de costume, não diz o que é. Chris pergunta se eles realmente não precisam fazer o teste, e Adele diz que é claro que não. Os 2 últimos membros do grupo 4 agora estão diante de Cell, e Adele diz que não dá pra lidar com ele com 2 pessoas e que quer continuar observando um pouco mais. Eles imediatamente recebem ataques de aura à distância. E Adele diz que se fosse uma aura de espada de verdade, eles estariam em 2 pedaços. Chris pergunta se eles realmente conseguem derrotar um monstro desses, e Sanchez diz que não há motivo para ele ter medo de um mero humano, mesmo que o humano esteja literalmente tremendo. Adele ri disso, o grupo 5 se recupera e começamos a acelerar, subindo para o grupo 9. O grupo 10 desiste, o grupo 20 até o 30 agora. E Adele diz que há um total de 5 equipes que desistiram quando chegaram ao grupo 30 e nenhum grupo conseguiu acertar um golpe significativo no Santo da Espada. É uma batalha contra um oponente invencível e sem restrições para sair no meio do caminho, mas nem tudo é ruim, pois os vemos bloquear o ataque desta vez e Chris fica surpreso. Adele diz que quanto mais eles avançam, mais longas as lutas ficam e suas habilidades melhoram em comparação com os candidatos anteriores. E agora, ele entende qual é a verdadeira condição para passar no segundo teste. Bem, ficamos por aqui, comentam parte 3 e deixem um like.